As chuvas fortes de fevereiro e abril deste ano deixaram um rastro de mortes e destruição na cidade. A possibilidade de que as enchentes se repitam em 2020 preocupa a população. Será que a cidade está preparada para enfrentar novos temporais? Para falar sobre isso, eu recebo aqui no estúdio o analista de risco, Gerardo Portela. Gerardo, é um prazer receber você aqui e eu gostaria de começar perguntando como que a gente deve agir se a cidade entrar em estado de alerta de novo por causa das chuvas? Toda grande metrópole do século XXI tem desafios a enfrentar. E, obviamente, desafios que envolvem também a natureza. Então, você tem terremotos, na Califórnia você tem problema de terremotos, grandes incêndios, tem neve em Nova York, e no Rio de Janeiro nosso problema são as grandes tempestades. O que a gente precisa entender é que a nossa posição geográfica, ela faz com que a gente receba uma quantidade de chuva muito grande para uma metrópole. Então, nós teremos dificuldades sempre. A gente precisa estar mais preparado a cada ano. E, atualmente, houve uma mudança, uma ampliação dos estágios do Centro de Operações Rio e de resposta à emergência, que vai dar um pouco mais de flexibilidade. De 3, passamos a ter agora 5 estágios. Então, a agilidade vai ser maior para responder às emergências. Mas a população precisa entender que nós temos aí um grande desafio coletivo, não é só das autoridades. A população também tem que fazer a sua parte. E a nossa meteorologia, ela é apurada, Gerardo, o suficiente para prever essas chuvas fortes com alguns dias de antecedência ou não? O conhecimento científico sobre meteorologia, nós temos, não deixamos nada a dever a ninguém. Inclusive, existem contratos com instituições internacionais que auxiliam o Rio de Janeiro a fazer as suas previsões. O problema é que a nossa característica é de que em 40 minutos antes do evento você não tem certeza, pelas características de topografia, se a chuva vai cair sobre o Rio de Janeiro, ficar ali caindo sobre o rio, ou se vai seguir para o mar. Então, você tem uma janela de tempo muito curta para descobrir se realmente vai ter uma quantidade imensa de chuva ou não naquela região. Esse é um problema nosso, tipicamente do Rio de Janeiro. É claro que o Brasil todo sofre com esse problema, mas o Rio de Janeiro, em especial, graças à questão, às nossas belezas naturais, ela acaba gerando também esse fator a mais, né? O alerta da Defesa Civil que a gente recebe via SMS ou até as próprias sirenes nas comunidades são confiáveis? Elas são, na realidade, eu quero te perguntar se elas são eficazes, Gerardo. É o que se tem em termos de tecnologia hoje, no grau de desenvolvimento que a cidade do Rio de Janeiro oferece. Lembrando que o Rio de Janeiro ele possui um centro de operações que veio lá desde a época dos Jogos Olímpicos, que poucas grandes metrópoles do mundo possuem um centro tão repleto de opções para responder a uma emergência. Mas é importante, mais uma vez eu enfatizo, entender que é um desafio. Então, a nossa cidade vai passar por tormentas, em todo o verão ela passa por dificuldades, e é preciso agir proativamente, né, preventivamente, a questão de limpeza pública, não jogar lixo em qualquer local, reduzir as atividades nos dias onde você tem uma previsão de chuva. Você não vai marcar um evento justamente numa tarde em que se tem uma previsão de grandes chuvas. Então, a gente tem que ter essa agilidade também para deixar o carro em casa e procurar o transporte coletivo, usar o metrô. São ações que a população como um todo, são quase 7 milhões de pessoas, precisa entender, a população, que parte do trabalho saber cada um agir e se defender dessa situação de tormenta. Porque ano passado, na realidade, ventou muito, aconteceram alguns deslizamentos com mortes, né? E a cidade do Rio, por causa do aquecimento global, corre o risco de acontecer tornados, por exemplo? A gente passou realmente por algo além da média no último verão. Foram chuvas muito intensas, até mais do que o verão. Até em maio a gente teve chuvas muito fortes. Então, seria aquele ponto fora da curva, né? Esse ano há uma previsão de que nós não vamos ter aquela questão do El Niño. Então, há uma expectativa de chuvas também intensas, mas dentro de uma normalidade. Sim, vai ser um verão com temperaturas mais brandas. É isso que se espera. Então, eu penso que isso não deve reduzir o nosso estado de alerta
como população. O que a gente precisa fazer é entender a realidade do Rio de Janeiro. Então, nós temos aqui uma beleza natural, uma floresta, o mar, montanhas. E achamos isso lindo o ano inteiro, mas quando chega o período que a natureza quer fazer o seu trabalho de chuvas de verão normal, né, uma coisa da natureza, a gente queria que a cidade fosse uma cidade de outro planeta e que não tivesse influência negativa a uma situação de chuva tão forte. Quais as principais áreas de risco, já que você está comentando aqui, as áreas que correm maior risco aqui na cidade? Infelizmente, o risco maior é por causa daquelas áreas de crescimento desordenado. Porque até mesmo... Niemeyer, por exemplo. A Niemeyer comunidades que vivem em costas, né? Então, as favelas. Por quê? Porque a infraestrutura é ruim, então a própria construção já é frágil, né? E em local inadequado tecnicamente. E esse é um erro gravíssimo. Nós pagamos um preço muito mais caro, a gente pode passar por chuvas e alguns problemas, como acontece, por exemplo, na Flórida, você tem isso na Califórnia, e não ter tantas vítimas. Mas aqui no Rio a coisa fica grave por causa dessas regiões, esses bolsões miseráveis. Enquanto a gente se conformar com isso, nós vamos ter perdas humanas muito graves. O próprio escoamento da água nessas regiões, como a Niemeyer, fica muito prejudicado, porque quando você constrói sobre essas regiões, a água não flui pelos seus caminhos naturais, ela acaba se concentrando e criando ali as enxurradas que vão destruindo o terreno e causando os desmoronamentos. Porque, na realidade, o que acontece com esses desmoronamentos é uma coisa que não é pontual, não é daquele temporal, não é daquela chuva, não é daquele verão, é uma coisa que já vem acontecendo já há algum tempo, não é isso? Sem dúvida, é um crescimento desordenado. Então, é um problema que, às vezes, as autoridades têm um pouco de receio, porque você vai mexer com o interesse de muitas pessoas que querem morar próximo do trabalho, em locais que não têm condição de moradia, mas enquanto a gente conviver com isso, a gente está aceitando a miséria e está aceitando o risco de perda de vidas humanas. No meu entendimento, deveria ser elaborado um plano, não a nível de cidade ou de estado, mas nacional, para a eliminação desse tipo de moradia, porque não é compatível com um país como o Brasil, que já tem um certo grau de desenvolvimento, que aceite isso passivamente. Eu acho que não vai mudar da noite para o dia, mas nós precisamos começar a pensar em soluções mais definitivas para nós não termos esses bolsões que, quando a gente olha, por exemplo, de um voo, a gente pensa que está na África. E, às vezes, até tem regiões da África que não são tão perigosas como algumas que nós temos em cidades como o Rio de Janeiro e outras do Brasil. Gerardo, muito obrigado. Foi um prazer receber você aqui. Eu que agradeço, Ingrid. Muito obrigado.